Voltamos agora, então, com o nosso primeiro convidado muito especial desse nosso dia inteiro aqui de entrevistas, que é o seu Irineu da Costa Rodrigues, diretor-presidente da Lar Cooperativa. Tudo bem, seu Irineu? Tudo bem, Camila? Prazer enorme estar aqui nessa entrevista, nessa live. Seja muito bem-vindo. E eu vou começar já exaltando, né, que em 2024 a LAR, né, completou 60 anos de história, né, de muita história para contar, de muita evolução, de muita tecnologia, inovação, de evolução, né, durante o tempo. E eu queria começar perguntando como que vocês apoiam os seus cooperados, né, nesse acesso à tecnologia, à inovação, à capacitação, mercados, né, e se o senhor pode nos trazer algumas iniciativas, alguns projetos que vocês tenham dentro da cooperativa. É importante dizer que nos anos 60 houve uma migração de pequenos agricultores da região das Missões do Rio Grande do Sul e do oeste catarinense, liderados pela Igreja Católica, para o oeste do Paraná, onde hoje é o município de Missal. E eles vieram para melhorar a vida da sua família, buscar uma nova região. E assim se instalaram, nos anos 60, e já em 19 de março de 1964, fundaram a cooperativa, como uma forma de buscarem juntos ter uma vida melhor, cooperar. E assim se formou a cooperativa, que contratou o engenheiro agrônomo, que passou a orientá-los. Mas era um começo muito difícil, porque não tinham nem moradias, era embaixo da lona. E eles pagaram a terra. E ao longo aí de 6 décadas, a cooperativa procura ir se moldando para atender às necessidades dos associados, que nos últimos tempos tem sido buscar uma diversificação através de um parque industrial, e nós estamos cada vez mais atualizando a nossa orientação, o que tem de mais moderno a nível de transferência de tecnologia, mas também como gestão. Nós temos o pilar educação como muito importante. Para nós, inovação é um valor e nós procuramos passar tudo isso à nossa família associada. É uma história muito bonita de se ouvir e de se ver, né? Eu tive a oportunidade de estar lá com vocês, de conhecer, e eu sempre falo, eu sempre comento, principalmente nas minhas palestras, que os sucessos que começaram da noite para o dia, na verdade, levaram muito tempo, né? Então, vocês têm uma história para contar, né? De muito tempo, de muita luta. E como que vocês têm essas iniciativas, assim? Como alguns exemplos que o senhor pode nos trazer dessas iniciativas para os associados, para os cooperados, né? Primeiro que nós procuramos sempre viabilizar as pequenas propriedades dos nossos associados. E, para isso, cada momento, cada década, podemos dizer, teve as suas fases. Então, no começo, foi abrir as matas, instalar as primeiras lavouras, mas pequena propriedade não ia se viabilizar só com grãos. Então, a cooperativa passou, 2 décadas depois, nos anos 80, a ter um pouco de incentivo à suinocultura e à atividade leiteira como opções de viabilizar as pequenas propriedades. E, mais recentemente, vai fazer 25 anos, no dia 9 de setembro próximo, de que a Laro começou a bater frango. E, ao longo desses 25 anos, nos tornamos a 3ª maior empresa de abate de frango do país, abatendo 1.100.000 frangos por dia. Para isso, nós fomos conhecer novas experiências em outras cooperativas, em outros estados, também participando de eventos, como no caso agora das CIAVES, para a gente buscar conhecimento e levar aos nossos associados. Nós temos hoje a LAR Universidade Corporativa, nós temos a LAR Escola de Formação, e o pilar de educação ele é muito forte desde a fundação, ou seja, sempre buscando conhecimento para trazer lá para a nossa família associada. É muito importante. E os desafios, senhor Irineu, não só da LAR Cooperativa, mas do cooperativismo como um todo no Brasil hoje. Como o senhor enxerga os maiores desafios? Eu penso que tem um desafio muito grande na área de gestão. As cooperativas se tornaram empresas de média para grande porte, portanto, elas têm que se equivaler às grandes conglomerados, podemos dizer assim, do agro brasileiro, tem que ser, inclusive, mais modernas, mais eficientes,
com executivos melhor preparados, porque uma cooperativa, quando chega ao final do ano, dá para dizer que tudo que ela juntou em termos de poupança, de resultado financeiro, parte desse resultado vai para os associados, pagando um preço complementar, ou seja, nós formamos um caixa, podemos dizer, e tesouramos a cooperativa, mas no final do ano ou no começo do ano seguinte, parte é devolvido aos associados. Então tem que ter um grande cuidado para não descapitalizar a cooperativa. Ela precisa se capitalizar para ela continuar levando soluções ao seu associado, também dar as formas de balanço, chamados de dividendos em outras companhias, mas ela tem que investir muito em conhecimento, porque só com mais conhecimento é que nós vamos fazer com que essa equação ela vá dar certo, ela continue dando certo. E um enorme desafio para investir no mercado externo, investir no parque industrial, para que os associados possam produzir uma segurança que o seu produto será colocado, né, terá um destino e ele será levado ao mercado interno ou externo com as maiores exigências que possa ter. Nós temos que ter a competência de fazer. Aproveitando esse gancho do mercado, né, e das exigências que a gente vê cada vez mais fortes, principalmente hoje em redes sociais, enfim, em todos os meios possíveis. O consumidor, ele quer saber como tudo é produzido, de onde vem, né, a sua origem. E o termo sustentabilidade, ele fica sempre em alta, né? Lembrando que sustentabilidade é um tripé, né? Econômico, social e ambiental, não apenas ambiental. Então, eu queria te perguntar também a perspectiva futura, né, para essa questão da sustentabilidade, né, de como vocês estão levando isso aos produtores e abraçando essa causa dentro da cooperativa. O ESG é uma realidade dentro da Lar Cooperativa. A cooperativa tem o social que está no seu DNA. Governança precisamos ter para termos sucesso no nosso desempenho econômico. E a questão ambiental, nós já vimos praticando, podemos dizer, algumas décadas, mas o importante é que esses conceitos do ambiental, do social, da governança, nós temos que ter a capacidade de levar também aos associados. E isso a Lar faz um esforço grande, e nós podemos dizer que nós temos hoje propriedades que podem ser certificadas pelas certificadoras mais exigentes do mundo, e nós estamos trabalhando nessa direção sim, porque haverá um momento em que nós poderemos estar vendendo crédito de carbono, nós temos que estar preparados para isso. Nós temos na Lar uma característica muito importante de todo o conjunto familiar ele ser trabalhado, não é só o associado, a esposa do associado, os filhos, ou seja, todo o conjunto familiar ele é muito importante numa propriedade e ele tem que ter o momento de receber as mensagens que nós temos que levar, que nós praticamos na gestão da cooperativa e temos que levar para que os nossos associados eles pratiquem também uma gestão que tenha todo esse conceito ambiental, social e de governança também para continuar. E eu penso que a Lar ela está tendo muito sucesso no que a gente já vem fazendo há alguns anos. Seu Irineu, e a questão dessa sucessão, né? A gente acompanha muito um processo de sucessão familiar nas pequenas propriedades, nas grandes, médias, enfim. Como a Lar Cooperativa está fazendo com que os jovens se interessem mais em permanecer no nosso setor? Esse é o mesmo conceito que está no ESG. A Lar trabalha já, podemos dizer, 20, 30 anos, 2 ou 3 décadas, na questão da sucessão familiar. Primeiro, eu aprendi um conceito que, para ter sucessão, tem que ter renda na propriedade. Tem que ter renda e tem que ter conforto, tem que ter qualidade de vida. E isso é possível. Hoje, a tecnologia nos dá condições, nós temos nas propriedades agrícolas o mesmo nível de conhecimento e de informação que se tem no meio urbano. Mas o jovem só vai ficar se ele perceber que ele tem futuro, que ele tem renda, que ele possa ter qualidade de vida. Por isso que a Lar investiu muito no que no começo se chamou de diversificação. Hoje nós falamos também na questão de nós precisarmos estar
alinhando aí para que essa renda venha para o produtor, ou seja, verticalizar a nossa produção. Por isso, a LAR, para se especializar um pouco mais, ela focou seus negócios, que é grãos e carnes. Então, a LAR hoje tem negócio de grãos e de carnes equivalentes em termos de faturamento. Nós temos um equilíbrio muito grande na cooperativa, nós não dependemos de um único negócio, dá para dizer assim, a grosso modo, de que quase 40% do nosso faturamento é grãos, vamos falar 37% é carnes, em torno de 20% é a área de insumos e temos outras atividades que preenchem 100%. Então, isso também blinda um pouco a cooperativa. Se um ano a área de grãos está muito boa, preços muito altos, isso não é legal para a pecuária. Mas quando o grãos está num preço mais baixo, nós temos as carnes sendo favorecidas, e isso nos dá um equilíbrio. Vivemos o ano passado a área de grãos no primeiro semestre sendo muito boa e a área de carnes não era boa, e já esse ano nós estamos vendo até um equilíbrio. A área de grãos continua com bons resultados, mas a área de carne, sobretudo frango, está com uma margem muito boa. Então, e isso tem que levar às propriedades também. Uma pequena propriedade não consegue viver só de grãos, só de soja, de milho e de trigo. Ela precisa de uma diversificação, seja em frangos, suínos, ovos, leite, peixe, né? Essas outras atividades. E a LAR tem essas atividades que nós desenvolvemos. Nesses 60 anos de cooperativa, muitos aprendizados e lições, né? Eu queria que o senhor deixasse aqui algumas das principais lições aprendidas nesse período aí para outras cooperativas, para empresas do agro e para produtores que estão nos assistindo também. Eu penso assim, na gestão da cooperativa, nós temos 4 públicos que nós temos que trabalhar muito. A LAR sempre se focou muito em se dedicar a trabalhar com a família associada, ou seja, com os associados para levar as informações que precisamos levar. Mas nós temos os clientes que nós precisamos estar junto com eles para podermos conquistar os clientes, manter os clientes e abrir novos mercados. Então, o segundo público, uma importância enorme. Mas aí nós temos nossos parceiros, aqueles que são nossos fornecedores, bancos, que precisam estar confiantes na cooperativa para buscarmos os melhores negócios. Mas nunca podemos esquecer que nós estamos no meio do setor público, que cada vez mais nós temos que levar nossas demandas ao poder público. Então, um entendimento com ministros, um entendimento com governadores, com senadores, com deputados federais e, a nível mais local, com prefeitos e vereadores. A LAR faz esse trabalho intenso. Eu diria que eu aprendi muito isso, que nós temos que estar, embora a cooperativa cresceu, ela tem que estar cada vez mais próxima do seu associado, da sua família associada. Nós temos que ter uma interação com os funcionários para eles saberem o que nós esperamos deles, inclusive vendo qual é a necessidade de capacitação, despertar e desenvolver talentos e retê-los na cooperativa, porque desenvolve muita gente, e também termos parceiros, como é o caso aqui da Agroceres, que é um parceiro importante. E não podemos esquecer que nós precisamos de governo, porque sem infraestrutura fica bem difícil, e nós, na nossa região, nos falta infraestrutura. Isso está a nível de governo do Estado, está a nível de ministros. Mas agora a questão da sanidade, né? Hoje a grande notícia. Ontem reabriu o mercado do México. Hoje temos notícias que abriu o mercado da China. E para isso foi preciso que o Ministério da Agricultura, junto com a Secretaria de Cultura ou agências de defesa animal dos estados, tivesse feito um trabalho muito organizado, e isso aconteceu. Ou seja, nós precisamos de governo. Perfeito, senhor Irineu. Para finalizar, eu queria que o senhor deixasse aí um recado, porque quem nos assiste é muito do agro, mas também tem pessoas que não são do nosso setor, né? Eu queria que o senhor deixasse um recado aí para esse pessoal,
para ficarem tranquilos, né, em consumir os nossos produtos, as nossas carnes, né, no caso a carne de frango, que a gente trabalha com muita qualidade, com muito cuidado e com muita dedicação. Então, se o senhor puder deixar um recado aí para o pessoal. Nós, na verdade, nós erramos muito ao não sabermos nos comunicar. E você, Ana Camila, faz um trabalho muito importante nesta área. Hoje tem muita desinformação. E não é o setor urbano que está errado. É nós que não estamos sabendo nos comunicar. Nós fazemos proteína animal, por exemplo, com o que tem de melhor, com a melhor matéria-prima. Não é qualquer grão de milho que vai para as rações. Ou seja, com a melhor matéria-prima, com os melhores nutrientes, nós formamos a nossa carne, digamos assim. E muitas vezes alguém fala, não, a carne tem hormônio. Não tem, nós produzimos carne com o que tem de melhor. E assim é na área de grãos também. Nós utilizamos as melhores tecnologias que vão surgindo para fazermos uma produção de grãos cada vez mais saudável. Nós usamos defensivos agrícolas, sim. Assim como o ser humano precisa, para curar uma gripe de vírus, precisa de medicamento, assim como os animais, para curar uma doença, precisam de medicamentos, as plantas também precisam. Ou seja, nós não usamos veneno. Nós não temos uma agricultura envenenada, nós temos uma agricultura que precisa ter uma saúde igual aos animais e as pessoas precisam ter. Então, nós produzimos o que tem de mais saudável para a alimentação humana no nosso país e, por isso, nós conquistamos o mercado externo. Se não fosse um produto de extrema qualidade, provavelmente nós não seríamos o maior exportador de carne de frango, né? Então, eu acho que fica aí esse questionamento. Senhor Irineu, muito obrigado pela sua participação. Eu tive o prazer de conhecer a Lar Cooperativa de perto, então eu sei da sua história aí e do quanto ela é importante não só para os cooperados, mas também para quem consome e para o nosso Brasil como um todo. Então, muito obrigado pela sua participação e volte mais vezes aqui com a gente, viu? Obrigado, Camila. Obrigado a vocês por nos dar essa oportunidade e a todos aqueles que nos assistiram. Bom dia. Vocês fiquem com a gente, hein? Já já tem mais entrevistados. Seu Irineu foi o primeiro de mais de 20 especialistas que vão conversar com a gente hoje. Até mais.